Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 96. Hoje escolhi um texto interessante de uma modalidade de trabalho de locução que tem bastante, vamos dizer, que surgiu já há algum tempo, mas ultimamente tem tido muito mais importância no mercado, como mercado de trabalho, que é a narração de audiolivros. E nós já fizemos uma vez aqui no desafio, lá atrás, um desafio com um livro, com um texto de audiolivro que tinha um diálogo, e dessa vez eu trouxe um texto de uma narração. Mas muita gente às vezes não dá o devido valor ou a devida interpretação para a narração, e nos audiolivros que a gente faz, aqui a gente sempre acompanha muito isso, né? Muito esse cuidado com a interpretação do texto, e ainda mais o audiolivro, que geralmente são textos longos, né? Um livro não tem uma página só, tem no mínimo uma quantidade enorme, sei lá, a partir de 50, 100 páginas e assim por diante. Já fizemos um livro aqui de mais de 1000 páginas. E interpretar 1000 páginas não é mole, né? Mas tem o seguinte: se você entra no texto, se você entra vamos dizer, no assunto que você está narrando, se você incorpora aquela ideia do que você está fazendo no seu trabalho, melhora muito. Eu escolhi um texto na primeira pessoa porque exige mais ainda a interpretação, né? Você fala como se você fosse o escritor, como se você fosse o dono da ideia, então você precisa interpretar bem o texto para deixar aquilo ficar de uma maneira que quem estiver ouvindo e não lendo entenda todas as intenções e acredite no que você está falando, ou pelo menos dê o crédito às suas ideias, o que você está expondo lá e tudo mais. Então, a gente, geralmente aqui na minha produtora, a gente cuida bastante desse detalhe da interpretação. Então, os livros ficam bacanas. E esse livro é um livro que é um sucesso, foi um sucesso de venda, né? É um best-seller, né? Dessa moça essa autora, Ana Beatriz Barbosa Silva, e o livro é o Mentes Perigosas. Bom, um primeiro aviso para quem estiver participando do desafio: não é para falar Mentes Perigosas, autora Ana Beatriz Barbosa Silva, não. É para falar dali para frente, porque todo livro ele é separado geralmente por capítulos ou por tomos, enfim. Quando tiver capítulo, tem que falar o nome do capítulo e o título do capítulo. Então, capítulo 2, Os Psicopatas, Frios e Sem Consciência. Então, isso tem que ser falado. Agora, não é para falar Mentes Perigosas, autora Ana Beatriz, lá. Porque às vezes acontece das pessoas, quando vão ler o texto, falam o título. Eu já tenho falado várias vezes para não incorrer nesse erro. Então, e como a gente, além de ter o título do texto, que é o Mentes Perigosas, tem que falar, né, principalmente tem que falar o capítulo, então vou chamando a atenção para não incorrer nesse erro. Na verdade, é lógico que não tem um compromisso com o trabalho profissional, mas a gente tem o compromisso de fazer a coisa profissional, inclusive porque esse é o intuito do trabalho aqui, de fazer um texto como se fosse uma coisa definitiva, como se fosse uma coisa que vai para o ar, é você mostrando o seu trabalho. Então você tem que ler da maneira correta, tem que fazer da maneira que
que é o correto para você entregar um trabalho de qualidade, para você entregar um trabalho profissional. Então, as observações que eu vou notar na avaliação, além dessa apresentação, ou seja, falar só o título da maneira que está aqui corretamente, que é a parte técnica, também o lado, e principalmente o lado de interpretação. Então, uma narração legal, ela tem que entrar no texto, né? Então, ó, eles vivem entre nós, parecem-se fisicamente conosco, mas são desprovidos desse sentido tão especial, a consciência. Então, o que eu estou levantando aqui? É que para você ler um texto, uma narração, para fazer uma narração de audiolivro, você não pode correr, porque o que acontece é que a pessoa tem que ouvir uma vez, ela pode até, se ficar interessada, voltar, ouvir de novo, enfim, mas a primeira vez que a pessoa ouve já tem que ser suficiente para entender o texto. Então, não é uma coisa que pode ser corrida. Não pode ser lento também, porque senão dá sono e ninguém consegue ouvir o livro até o final. Então, existe, lógico, uma velocidade, uma tocada, né, de narração, de leitura, que não pode, ao mesmo tempo, não pode ser muito lenta para não ser cansativa, e não pode ser muito rápida para a ideia não passar, para a ideia passar batida, não pode. Então, e esse texto, ele pede alguns ênfases importantes, interessantes, né? Então, quando tem aqui, ó, muitos seres humanos são destituídos desse senso de responsabilidade ética, que deveria ser a base essencial de nossas relações emocionais com os outros. Sei que é difícil acreditar, mas algumas pessoas nunca experimentaram ou jamais experimentarão a inquietude mental, ou o menor sentimento de culpa ou o remorso por desapontar, magoar, enganar ou até mesmo tirar a vida de alguém. Então, quando você tem uma sucessão de palavras como essa, que são verbos, né? Desapontar, magoar, enganar, você não pode falar desapontar, magoar, enganar, não, tem que ser desapontar. Usem os dedos para marcar desapontar, magoar, enganar, porque isso ajuda a dar o tempo da fala. Mas um detalhe importante que tem lá embaixo no texto, quando fala: por isso proponho um passeio virtual, mental. Pare e pense nos seus vizinhos, nos jovens nas escolas, nos trabalhadores de sua rua, ou seja, aqui vocês vão notar que é uma sucessão de frases que tem um ponto e vírgula entre uma e outra, né? Quando cita nos amigos dos seus amigos, nas mães que zelam pelos seus filhos, nos líderes religiosos e nos políticos de sua nação. Então, se vocês falarem muito rápido isso, a ideia não fica, não passa, você acaba perdendo algum. Então é importante fazer a narração dando essa separação, dando esse tempo para que a pessoa que está ouvindo a sua narração entenda sobre quem você está falando. E no final temos uma frase que termina com uma pergunta: será que todos, sem exceção, são dotados de consciência? Ponto de interrogação. Então, não é um texto que tem uma sacadinha, não é um texto comercial, não é um texto publicitário, mas tem uma importância muito grande, primeiro, como o próprio texto, que é muito bom, como expressividade, que você tem que usar a sua expressão, e também por ser um tipo de
de peça, né, de texto, que é um texto muito comum dentro do trabalho de locução que existe no mercado atualmente, que é a narração de audiolivros. Então, importante que vocês prestem atenção nesse detalhe do texto, façam, vão buscar lá nos meandros aqui do texto as nuances que são bacanas de deixar claras, deixar valorizadas e tudo mais. Bom, a avaliação dessas gravações vão ser no dia 10, na quarta-feira que vem. E o destaque a gente publica no sábado que vem, não aqui o próximo, no outro, dia 13. Agora, nesse sábado, a gente vai publicar a gravação da Cida Lima, que foi do Desafio 95. Como nós estamos no Desafio 96 e nós temos batido nossos recordes de participações, então, e como nós somos próximos do nosso desafio número 100, eu gostaria de, pelo menos no desafio 100, a gente ter no mínimo 100 participantes. Então, não é muito difícil, a gente tem tido muita gente nova entrando, pelo menos 15, já tivemos até mais de 20 novos participantes, então esse pessoal novo, entre aspas, ajuda a engrossar o número de participantes. Acho que a gente tem condição. Quero convidar várias pessoas que faz tempo que não participam, ou que participaram muito pouco, de repente voltar a participar do Desafio Voz à Obra, porque em termos de desenvolvimento profissional, eu acho que é bem interessante e tem sempre muitos textos de qualidade que vão dar para você ter oportunidade também, porque muitas vezes você trabalha bastante, mas faz textos chatos, textos que não têm muita importância. E às vezes você fazer um texto legal, também você consegue desempenhar melhor a sua função, o seu trabalho. Outra coisa é que as pessoas novas que não receberam o texto porque não estão na minha lista, para participar, precisam se inscrever. Então, eu vou colocar mais tarde, daqui a pouco, assim que esse vídeo virar, assim que essa live virar vídeo e ficar publicada na página, eu vou colocar nos comentários o link para a inscrição e automaticamente vai receber um e-mail com o texto, com esse texto que eu acabei de comentar aqui. Já vou falar qual é o link, porque é fácil de guardar, mas independentemente vou escrever nos comentários, que é vozaobra.com/#desafio. É fácil de guardar, colocou lá no seu navegador, entra rapidamente, clica e se inscreve e aí recebe o texto em seguida. Que mais? Bom, então, só recapitulando, a avaliação vai ser na quarta-feira, dia 10/3. Então, até lá, você pode colocar, não precisa colocar em seguida a gravação, pode fazer durante esses dias todos, é quase uma semana, um dia menos que uma semana. Também não precisa botar em cima da bucha, porque é aqueles que acabam deixando para depois das 20, porque às 20 horas é o horário. Teoricamente, dá para botar um pouco depois, porque eu começo a avaliar, às vezes, às 20 horas, às vezes nem consigo começar a avaliar às 20 horas. Acaba começando mais tarde, como tem sido ultimamente, porque eu trabalho durante o dia, não dá tempo, eu acabo deixando para um pouco depois. Mas tentem sempre colocar a sua gravação até as 20 horas. Isso até as 20 horas da quarta-feira, antes pode ser qualquer horário. Mais uma coisa, algumas pessoas me perguntaram já algumas vezes e eu esqueci de avisar isso mais vezes. Então é o seguinte, se você fez uma gravação, postou, aí ouve de algum outro, falou, puxa, ele ficou melhor,
eu errei aqui. Você pode trocar a sua gravação. Até quarta-feira, às 20 horas, pode trocar quantas vezes quiser. Só não pode fazer uma sacanagem que a gente bota uma gravação boi de piranha, bota de qualquer jeito, alguém vai, ouve, segue alguma coisa que está errada e aí depois, mais tarde, troca. Quer dizer, poder pode, mas não deve, porque isso é sacanagem, certo? Mas acontece, então por isso que eu estou levantando. E outra coisa que também preciso avisar, porque quem participa há muito tempo já sabe, não é para colocar trilha. As gravações têm que ser secas, sem trilha, sem mixar trilha. Primeiro porque eu sou meio chato com trilha, não é por causa disso. É porque, na verdade, eu acho que a trilha pode ajudar, mas ela pode prejudicar a sua gravação. Se você escolher uma trilha que não é boa, você pode prejudicar a gravação que você fez. E uma boa trilha não ajuda a melhorar a sua locução se ela estiver ruim. Então, bobagem colocar trilha. A trilha é só para finalizar a gravação, quando vai com o cliente, escolhe. É outro processo, nós não estamos fazendo isso. É a mesma coisa que eu falo em relação ao som da sua gravação. Ela não precisa ter um som perfeito. Pode ser com barulho, pode ser, gravou na rua. É lógico que se o barulho do fundo estiver mais alto do que a sua voz, vai ser difícil de ouvir. Mas não há uma preocupação com a qualidade do som. Se eu gravei com microfone, gravei com Neumann, gravei com microfone do computador, gravei no celular, não importa, porque isso, tendo registrado, eu conseguindo ouvir, está tranquilo, eu sei ouvir separadamente. Eu trabalho nisso aqui há 50 anos, então eu sei separar o som que está na frente com o som que está atrás. Então não precisa se preocupar com ruídos de ambiente, ou de repente o cachorro latiu justamente naquela que era boa. Qual o problema? Não tem problema, não estou notando isso, eu estou notando a qualidade da interpretação. Eu não sei se eu falei. Eu vou explicar também para quem participa pela primeira vez, ou participou poucas vezes, ou nunca participou principalmente, né? Que as gravações você pode fazer em qualquer meio que você quiser. Pode fazer no celular, pode fazer, como eu acabei de falar. O importante é pegar essa gravação, jogar no SoundCloud. O SoundCloud.com é um aplicativo, é um tocador de som. Então você joga, abre uma conta, porque aí é de graça a conta, então não tem nada, não precisa pagar. Abre uma conta, coloca a sua gravação, sobe, né, faz um upload da sua gravação. Essa gravação vai gerar um link, um endereço de onde ela está, de onde ela foi colocada, onde ela está arquivada. Esse link, quer dizer, esse endereço é que você copia e joga em um comentário desse post que vai virar essa live. Vai lá, copiou, joga no comentário e aí é lógico que é no seu perfil, vai aparecer o seu nome e a sua gravação. Conheço gente que quer participar, não tem conta no Face, por N razões que não tem que justificar nada. Mas quer participar? É só pedir, é só fazer a gravação, jogar no SoundCloud, botar a gravação, botar o seu nome na hora de subir no SoundCloud e pede para alguma pessoa, pessoa amiga que tenha conta no Facebook e que permite que você coloque, só peço que ponha o nome para eu, não, por exemplo, não citar o nome da pessoa que cedeu e citar o nome da pessoa que fez a gravação, que ela não tem conta, mas ela sim, ela pode participar. Outra coisa que lembrei agora, que no desafio anterior, eu não sabia que a Alice da Cruz era angolana, e eu falei que era portuguesa, porque para mim eu não consigo identificar os sotaques. Então, para ela acho que nem isso nem tem a menor importância, assim como, né, não se tratou de um erro grave, pesado.
Mas eu fiz questão de, falei para ela que eu iria esclarecer, que eu acho bacana, ainda mais, tanto de Portugal, como temos a Inês Marques e com a Alice da Cruz de Angola, acho bem legal elas participarem do desafio, até porque os textos que são do mesmo idioma, então tem o sotaque o nativo deles, e isso é legal. E eu acho bacana, apesar de eu não me sentir como um especialista em analisar uma gravação com um sotaque que não um sotaque brasileiro, né, dos vários sotaques que tem aqui no Brasil, mas muita coisa dá para analisar, até porque o idioma é mais ou menos, e as intenções são iguais. O que muda muitas vezes é o sotaque, é alguma colocação de voz. Mas, então acho bacana e acho até uma honra o pessoal contar com a minha opinião a respeito do trabalho deles, estando fora daqui do Brasil. Mas eu acho que já falei bastante hoje, então está na hora de fazer o post virar e vocês começarem a colocar as gravações. Espero que tenhamos um número mais próximo de 100 para a gente ir treinando para o desafio número 100, que vai ser daqui um mês mais ou menos, daqui 4 semanas. Então, aguardo vocês gravarem, postarem aí no post e voz à obra!